do Senhor, a palavra eficaz na nossa vida. E que esta palavra, esta noite do Senhor, possa ser a tua libertação da minha vida, Senhor, porque eu necessito ouvir a tua palavra. E nesta vez vamos colocar a face de toda a igreja, toda aqueles que podem nesta noite, toda a paz e amor da família, e não usa o destino desta noite, em nome de Jesus. E se você está aí, por Espírito, eu aplaudo o Senhor nesta noite. Eu quero saudar a noiva de Cristo na santa e na gloriosa paz do Senhor, amém? Desde a oração que ali estava, eu já senti a presença do Eterno de forma gloriosa. Mas eu tenho algo muito especial para a sua vida nesta noite. Quantos creem que eu tenho algo de especial na vida da parte do Senhor? Abra comigo em o Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 15. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 15, cuja epígrafe do texto vai nos dizer a parábola da ovelha e da dracma perdida. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria que você falasse consigo mesmo. Hoje eu preciso ser ovelha. Com atitude de ovelha. Hoje eu preciso ser ovelha. Com atitude de ovelha. Quantos acharam? Me responda com glória a Deus. Glória a Deus! Aquele que não achou, me responda com misericórdia. Lucas capítulo 15. A partir do versículo 3. Amém ou não amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No versículo 3, e ele lhe propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdido uma delas, não deixaria no deserto as 99, e não vá após a que está perdida, até que venha achá-la, e achando-a, pôs sobre os seus ombros, cheio de júbilo ou de alegria. E chegando em sua casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, pois, que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessita de arrependimento. Pode se sentar. Aleluia. Uma coisa nesse texto me chamou a atenção e eu quero logo de cara já enfatizar aquilo que me chamou a atenção. Porque Deus, Ele sabe o que faz, sim ou não? Sim. Deus, todas as coisas estão sob o seu controle, sim ou não? Sim. Quando eu leio esse texto, quando a Bíblia vai nos dizer que o pastor deixa 99 ovelhas no deserto e vai atrás de uma, isso me deixa em crise. Porque olhando a ótica humana, eu vou chamar esse pastor de irresponsável. Porque como é que você pode deixar 99 ovelhas no deserto para ir atrás de uma? Mas só o que me chama a atenção que
refere-se à ovelha, ele quer dizer na íntegra sobre vidas. Quando esse pastor deixa 99 ovelhas, vai atrás de uma, porque ele sabe que essas 99 ovelhas sabem onde estão. E esse pastor sabe que ele pode contar com essas 99 ovelhas, que elas não vão sair daí sem que ele volte. Porque ele sabe o que faz. Agora, quando a Bíblia vai se referir a Jesus, a Bíblia vai falar que ele é o Cordeiro. No livro de Gênesis, capítulo 3, a Bíblia vai nos dizer que Adão peca, Adão cai. E quando, em um desses dias que Deus vem visitar Adão, só que o texto vai nos narrar que Deus estava observando a queda de Adão. Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus passeava pelo jardim do Éden. Se Deus estava passeando pelo jardim do Éden, acredito-lhe eu que Deus estava vendo a queda de Adão. Só que quando Deus se apresenta até Adão, e Adão se esconde porque ouve e entende a voz de Deus, agora Adão tenta se esconder de Deus porque percebeu que estava nu. E quando Deus fala a Adão, Adão, onde tu estás? E Adão fala para Deus, Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, porque estava nu. E agora a Bíblia vai nos dizer que Adão toma para si folhas e faz um avental porque descobriu a sua nudez. E agora a Bíblia vai nos dizer que Deus sacrifica um animal para fazer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma vestimenta para Adão. E ali o texto não nos narra, mas segundo historiadores, a Bíblia vai nos dizer que ali foi sacrificado o primeiro cordeiro para que Adão fosse tapado a sua vergonha. E o segundo cordeiro que Deus coloca em meu coração para que eu venha trazer para a igreja, a Bíblia vai nos dizer que Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho, a qual tu amas, e leve para sacrificar a mim no Monte Moriá. Agora a Bíblia vai nos dizer que Abraão obedece a Deus, pega o seu filho e leva ao Monte Moriá, e ali, em obediência a Deus, ele pega o cutelo, pega a lenha e leva o seu filho. Quando Deus percebe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a obediência de Abraão, agora Deus providencia para Abraão um cordeiro para o sacrifício. E aí eu vejo, mais uma vez, pela segunda vez, a figura do cordeiro representando Cristo pela remissão dos pecados. Agora a terceira vez, a Bíblia vai narrar que João foi arrebatado aos céus. João estava na ilha de Pátmos e foi arrebatado aos céus. E lá, quando as coisas lhe são reveladas, e ali, na visão de João, aparece um livro. E neste livro, os selos. Só que João, ele começa a entrar em parafusos. João começa a inquietar a sua alma, pois não havia quem pudesse desatar aqueles selos. Só que vem uma voz bradando dos céus, que o Cordeiro, ele é digno de desatar os 7 selos. Agora o que me chama a atenção, porque Cristo nos assemelha à ovelha. E é sobre a ovelha que eu quero falar desta noite. Como eu bem disse na introdução, antes de ler o texto, eu bem disse que nós devemos ser ovelhas com atitudes de ovelhas. Mas só que existem 3 aspectos para que uma ovelha não venha se perder, pastor Hilton. E eu gostaria que você prestasse atenção nesses 3 aspectos, porque vai servir para a sua vida, vai servir para a minha vida e vai servir para a nossa caminhada com Deus. O primeiro aspecto para que uma ovelha não venha se perder: a ovelha precisa conhecer o
o alimento que vem do seu bom pastor, que é a boa palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E o segundo aspecto, para que a ovelha não venha se perder, a ovelha precisa ter comunhão com as demais ovelhas. Conforme nosso pastor bem disse, com bom com suave é que os irmãos vivam em união. E o terceiro aspecto, para que uma ovelha não venha se perder, que é o mais difícil, é a ovelha ouvir e reconhecer a voz do seu pastor. Tem um amigo meu que costuma dizer que a ovelha, quando não ouve, quando o cajado do pastor não alcança a ovelha já está perdida há muito tempo. O que você quer dizer com isso, meu irmão Vinícius? É que quando você não é submisso ao seu pastor, quando você não entende que o seu pastor é autoridade sobre a sua vida, é porque você já está perdido há muito tempo. Você já está longe do aprisco há muito tempo. E a Bíblia vai nos dizer que toda autoridade é constituída por Deus. E se Deus lhe deu um pastor, é para que você venha obedecê-lo, é para que você venha aprender com ele. Porque tem algumas coisas que interessantes na ovelha, e eu gostaria de compartilhar nesta noite. Porque a ovelha, ela não consegue enxergar além de 3 metros, pastor. É por isso que a ovelha necessita tanto dos cuidados do pastor. Porque aonde termina a visão da ovelha, começa a visão do pastor. Talvez a ovelha está caminhando e não está percebendo que ela está indo para um abismo. Mas o pastor está ali com o seu cajado para trazê-la ao seu caminho. Deixa-me explanar um pouquinho sobre esses 3 aspectos, para que uma ovelha não venha se perder. Porque desde então, quando eu comecei a aplicar isso para a minha vida, eu comecei a entender o sentido de ser uma ovelha obediente ao seu pastor. Nós somos tendenciosos a achar que nós só devemos obediência a Deus. Mas Jesus, todo o tempo que ele esteve aqui, ele foi submisso a Deus e aos homens. Me prova na Bíblia. A Bíblia vai nos dizer na boda de Caná. Acabou-se o vinho. Jesus não tinha nada a ver com a festa, porque ele não estava promovendo aquela festa. A Bíblia vai nos dizer que Maria chegou diante de Jesus e disse: acabou o vinho. Esse povo não pode ir embora, acabou o vinho. E Jesus disse: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas espera aí, Jesus era filho de Maria. Ele estava debaixo da autoridade da sua mãe. E ele precisava obedecer. E todos conhecem a história. E todos conhecem bem a história. E eu não quero me aprender a esse detalhe. Só que agora, Jesus, na sua caminhada, ele resolve falar lá em João capítulo 10 acerca da ovelha. E Jesus diz que ele é a porta da ovelha. Só que o curioso é que a porta da ovelha não é uma porta como aquela. Havia um aprisco, uma espécie de um cercado, a qual o pastor teria que ficar no meio da porta, observando as ovelhas. E ele colocava uma espécie de espinhos, ou arbustos, ou sarça, para que os predadores não viessem pular para arrebatar as ovelhas. E ele ficava ali a todo tempo guardando aquelas ovelhas. Por isso que Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Porque se algum predador viesse arrebatar as ovelhas, o primeiro a ser açoitado seria o pastor. Por isso que Jesus disse que o bom pastor
dá ouvida pelas suas ovelhas. E quando eu bem disse que esses três aspectos, para que uma ovelha não venha se perder, primeiro a ovelha precisa conhecer o seu alimento. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Porque ouve qualquer coisa, não examina o seu alimento. E daqui a pouco vem colocar em xeque aquilo que é ensinado neste púlpito. Porque não conhece o seu alimento. Todo aquele que conhece o seu alimento, se alimenta da boa palavra, ele não come qualquer coisa. E outra coisa curiosa da ovelha acerca do alimento, pastor, é que a ovelha, quando ela está acostumada a comer numa manjedoura, ela pode estar com fome. Não tendo alimento na manjedoura quando ela está acostumada a se alimentar, ela não come na outra. Ela fica com fome esperando o seu pastor o alimentar. Ela não se alimenta, pastor, até que o pastor venha colocar na própria manjedoura dela. Agora deixa eu me fazer uma pergunta nesta noite. De que nós temos nos alimentado? De que nós temos nos alimentado? Porque eu costumo fazer uma pergunta e gostaria de fazer esta noite. Pastor Hilton não vale. Aqueles que acham o que é mais forte, a carne ou o espírito? Aqueles que acham que é a carne, por favor, levante a mão. E aqueles que acham que é o espírito, por favor, levante a mão. Não, levante a mão, porque eu acho que você está meio indeciso. Levante a mão que eu quero ver. Ninguém acha que é a carne. E deixa eu entender, porque a grande maioria levantou a mão, então eu vou entender que a igreja entende que o mais forte é o espírito. Sim ou não? Sim. E se eu te disser que não é nem uma coisa nem outra? É o que você Mas sim aquilo que você alimenta. viu? Porque se você alimentar a tua carne vai prevalecer sobre o teu espírito. Mas se você alimentar o teu espírito vai prevalecer sobre a sua carne. De que você tem se alimentado? De que você tem se alimentado? Será que foi em vão que está escrito? Se eu não me engano, acho que é em Joel, que o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Oséias. Será que foi em vão que foi escrito lá atrás? De que nós temos nos alimentado? Mas peraí, eu não entendo nada do que eu leio. Não tem problema, a Bíblia vai nos dizer que quando nós fazemos menção da palavra de Deus, quem é alimentado é o nosso espírito. Aleluia. A revelação do texto quem dá é Deus. Se preocupe primeiro em alimentar o teu espírito. Aleluia. Glória a Jesus. Leia sem entender, não tem problema. Importa que você venha alimentar o teu espírito. Porque a Bíblia vai nos dizer que a carne é fraca, mas o espírito está Forte. pronto. E o segundo aspecto, para que uma ovelha não venha se perder. Deixa eu ver se a igreja está ligada. Qual foi que eu falei? Eu gostaria de trazer algumas coisas que talvez você não vai gostar acerca da comunhão. Mas é necessário, pastor. Talvez você não vai gostar do que eu vou falar acerca da comunhão. A comunhão é tão importante entre os santos que antes da Santa Ceia, o apóstolo Paulo orienta esperar os seus irmãos. Aguarde por eles. A
irmãos, que Jesus, quando enviou seus discípulos, ele enviou de 2 em 2, para que haja comunhão. A comunhão é tão importante que pode implicar na tua salvação. Porque a Bíblia vai nos dizer, em Romanos, que nós devemos viver em paz com todos, e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. A comunhão é tão importante a ponto de Jesus falar assim: ó, amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Talvez você possa estar se perguntando: rapaz, mas você não sabe quantas coisas aquele cara me fez. Você não sabe quantas coisas aquela mulher me fez. Mas deixa eu te trazer uma coisa: quantas coisas nós fazemos que entristecemos o Espírito Santo de Deus e Ele sempre quer comunhão conosco? Quantas coisas, quantas vezes nós entristecemos o Santo Espírito de Deus e mesmo assim Ele quer comunhão conosco? A comunhão é importante a ponto de Jesus falar na bem-aventurança: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque eles serão chamados filhos de Deus. E o terceiro aspecto, para que uma ovelha não venha se perder, é importante. É muito importante você ouvir e reconhecer a voz do seu pastor. Você ter a percepção de quando o seu pastor estiver instruindo. É você ter a percepção que ele quer o teu bem. Ele quer que você cresça. Ele quer que você suba degrau por degrau. Só que é um processo doloroso quando há uma ovelha rebelde, Silmar. Doloroso para a ovelha e doloroso para o pastor. Porque quando há uma ovelha que tem o costume de fugir bastante, o pastor, aonde é que ele encontra ela, o pastor ele tem que quebrar as patas da frente e colocar sobre os seus ombros e levar para o aprisco. Eu imagino o coração do pastor ouvindo o gemido da ovelha de dor, sabendo que aquela ovelha está sendo disciplinada porque não quer ouvir a voz. Eu imagino o coração do bom pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele vê que você está tomando o rumo errado, quando ele vê que você está tomando a direção errada. Ele está querendo te dizer: meu filho, o caminho não é por aí. Ouve a minha voz, volta da onde você caiu. E é um processo doloroso, porque a ovelha ela fica isolada. O pastor ele tem que colocar aqueles ossos no lugar, botar numa talha e ficar tratando até que aquela ovelha venha se curar. Agora, é engraçado acerca da comunhão é que enquanto as ovelhas estiverem juntas, o predador ele não arrebata nenhuma ovelha. Porque a estratégia do predador, a estratégia do lobo, é que venha correndo em direção ao rebanho para que as ovelhas se dispersem. Sabe por quê? Porque juntos nós somos mais fortes. Aleluia. Enquanto nós estivermos unidos, nada pode transpassar a nossa barreira. Aleluia, Jesus. Enquanto nós estivermos juntos, nós somos fortes.
a Bíblia dizer que como poderão andar dois se não estiver todo um acordo, pastor? Mas já que eu falei de lobo, tem algo interessante acerca do lobo que eu gostaria de compartilhar e agregar à comunhão. No processo de migração do lobo, da alcateia, se eu não me engano, é que, diferente dos exércitos, que quem vai na frente é o rei, é o melhor guerreiro, a estratégia do lobo é diferente. Ele coloca na primeira fileira, preste atenção no que eu estou falando, ele coloca na primeira fileira os lobos mais ferozes, acostumados de guerra, acostumados a pegar presas. E na segunda fileira, ele coloca aqueles lobos jovens. Porque aqueles lobos jovens estão observando os lobos mais velhos, aprendendo caça de guerra, aprendendo a estratégia para que ele venha pegar a sua presa. E na próxima fileira, venha as fêmeas, venha as crianças e os lobos mais idosos. E na próxima fileira, vem outra fileira de lobo guerreiro. Lobos aqueles que já enfrentaram uma migração interior. Então eles estão descansando e guardando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um ataque que vier por trás. E na última fileira vem o lobo alfa. E o lobo, e a alcateia do lobo, quando ela vai fazendo um processo de migração, ela vai sempre contra o vento. Porque contra o vento, ele sabe se vem a sua presa ou ele sabe que vem o seu predador. Mas é engraçado que cada rebanho, ou de cada espécie, tem sempre um alfa. Há sempre um alfa. Até no rebanho das ovelhas, tem sempre um alfa. Você pode observar que quando os bois estão no pasto, tem sempre um que dita aonde os bois vão pastar. Ou quando a andorinha está voando, tem sempre uma que dita para onde elas vão. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem você tem tido como exemplo? Quem você tem tido como alvo para seguir? Cuidado com as suas escolhas. Porque a Bíblia vai nos dizer que as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Cuidado com quem você tem tomado como espelho. Se o espelho for bom, ele vai refletir coisas boas. Mas se o espelho for ruim, ele vai refletir coisas ruins. E o que eu aprendo com a migração dos lobos não significa que, se de repente o seu pastor não estiver perto de você, que ele não te ama, que ele não tem cuidado de você. Ele está te observando de longe, está deixando você caminhar. Agora, se ele vê que você está tomando a direção errada, ele vai até você. Porque às vezes é necessário que nós observamos de longe para ver a atitude, para ver se a pessoa está madura, para ver se ela está amadurecendo, para ver se ela está tomando a direção certa. Porque se às vezes nós ficarmos muito juntos, impede o crescimento da pessoa. Talvez se o pastor Hilton estiver sempre do meu lado, sempre falando o que eu tenho que fazer, ele pode impedir o meu crescimento, ele pode impedir com que eu tome meu próprio raciocínio, tome as próprias decisões. Por isso que às vezes é necessário que o pastor deixe que a ovelha trabalhe. Eu acho interessante isso no pastor Hilton, que ele dá espaço para todos trabalhar, só que nem todos entendem dessa forma. Ele não faz isso porque ele quer descansar, não. Ele faz isso porque ele quer
crescer. E o bom pastor dá uma vida pelas suas ovelhas. Só que agora a Bíblia vai nos dizer que a ovelha se perdeu. Talvez ela não observou o alimento que ela tinha. Talvez ela não observou a comunhão que ela tinha com as demais ovelhas. Talvez algo a atraiu e levou ela para longe do aprisco. E o curioso é que toda ovelha sente falta de um pastor. A ponto de que quando as ovelhas percebem que o seu pastor não está perto, são dois pesos e duas medidas. As ovelhas começam a gritar, e gritar, e gritar, e gritar, como diz assim: pastor, onde você está? Só que ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo é ruim, porque o lobo percebe que o pastor não está perto, porque todas as vezes que o pastor está perto, dificilmente a ovelha grita. A Bíblia vai nos dizer que Daniel propôs orar porque havia uma guerra no mundo espiritual. E o anjo do Senhor aparece a Daniel e disse assim: Daniel, homem muito desejado da região celestial, desde o dia que tu aplicaste em teu coração, o Senhor me enviaste, e eu vim por causa de ti. Talvez você não tenha conseguido êxito nas coisas da parte de Deus, porque você não tem clamado por Ele, porque talvez você não tenha gritado por Ele, você não tem expressado para Ele que verdadeiramente você precisa, e você no teu silêncio cada vez mais vai se distanciando do rebanho. Eu não sei o que te afastou do aprisco do Senhor. Eu não sei porque se você deixou o alimento a qual lhe foi proposto. Eu não sei o que te afastou. De repente foi porque a comunhão já não era mais boa. Ou se de repente você não ouve e não reconhece mais a voz do seu pastor. Só que nesta noite Ele está indo ao seu encontro. Aleluia. Só que nessa noite Ele está indo ao seu encontro. Aleluia. Se até este presente momento você estava perdido, fique tranquilo porque Ele está indo ao seu encontro. Se talvez até hoje você está passando fome, sem a falta do seu pastor, fique tranquilo porque Ele está indo levar o alimento para você. Se até o presente momento você deixou de ouvir a voz dele, Ele está falando nesta noite contigo. Ele quer te trazer para o rebanho de novo. Aleluia. Ei, queridos, não se importe com os carrapichos que Ele está agarrado na sua lã. Ele sabe tirar. Sem machucar a sua lã. Não se preocupe com os carrapichos que está agarrado na sua lã. Ele sabe tirar. Talvez foi uma palavra que fez agarrar o carrapicho na sua lã. Talvez tenha sido uma atitude que fez agarrar o carrapicho na sua lã. Talvez seja uma decepção que fez agarrar o carrapicho na sua lã. Mas nesta noite Ele está aqui para tosquear a sua lã, para que venha uma nova lã, branca e alva como a neve. Aleluia! Glória a Deus!
e alva para uma neve. Se de repente você chegou aqui nesta noite com sede, Ele diz que tem água da vida para a sua vida. E certamente se você beber dessa água não tornará a ter sede. E aí Ele disse mais: brotará de dentro de si rio de águas vivas. E sabe qual é o benefício disso? Que todos aqueles que estiverão ao seu redor ainda poderão beber dessa água. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Todos aqueles que estão ao seu redor poderão beber dessa água. Aleluia. Eu não sei se aqueles que estão ao seu redor estão na droga, estão na prostituição. Leve água para ele. Amém. Glória a Quantos Deus. trouxe vaso para levar água para ele? Aí eu aqui, ó. Glória, glória, glória. Quantos trouxe vaso nesta noite? Aleluia. Sabe qual é o curioso? Desceu fresquinho, pai. Desceu fresquinho, eu não vou levar para casa. Tem irmãos que chegam num culto como esse, debaixo da glória de Deus, e traz só uma garrafinha de 500 ml. Eu quero só para mim. E esquece que alguém um dia levou água para você. É verdade. Esquece que algum dia alguém matou a tua sede. Ah, mas Genildo já separou a garrafa do livro. Quantos trouxe alforje aqui nesta noite? Será que você pode levar uma semente para plantar no coração de alguém nesta noite e trazer para o culto de quarta-feira? Glória a Deus. Aleluia. Ou será que a semente aqui é tão ruim a ponto de você não querer semear no terreno de alguém? Será? Ou será que você quer guardar essa semente para plantar só no seu quintal? Desceu fresquinho, eu vou entregar. Pastor, quem gera ovelha? Quem gera ovelha? Ovelha gera ovelha. E o pastor cuida de ovelha. Aleluia. Pastor, você se importa de entupir desse lugar de ovelha para cuidar? Vamos mandar. Quantos vocês estão gestantes de ovelha? Quantos estão gestantes aqui nesta noite? Quantos estão gerando vidas aqui nesta noite? Eu aqui, ó. Quantos estão gestantes? Quantos estão aguçando por vontade de gerar ovelhas aqui nesta noite? Deixa eu te dar uma alma aqui da parte de Deus. A Bíblia vai nos dizer que uma alma que você seja canal de Deus para trazer um arrependimento apaga uma multidão de pecados. Uma alma que você traz apaga uma multidão de pecados. Se eu fosse você, todos os dias buscava uma alma. Todos os dias buscava uma alma. Porque imagina a quantidade de pecado que nós pecamos por dia. Imagina a quantidade de pecado que nós cometemos por dia, por hora, por segundos. Agora você imagina uma alma apagando uma multidão de pecados. Quantos irão levar semente aqui nesta noite? Quantos irão levar semente? Eu acho que só 5 pessoas. Aí eu aqui, ó. 6 pessoas. 7, 8, 9, 10. Aleluia. Há muita terra fértil lá fora. Precisamos desta semente. Precisamos dessa semente. Se ovelha gera ovelha, e você até hoje não gerou nenhuma ovelha, você está estéril.
Ou quantas aulas você foi canal de Deus? Acho que eu peguei muito pesado falando deste ano, né? 9 meses, 8 meses. Quantas aulas você foi canal de Deus? Desde quando você se converteu? É muito, né? O texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 7, a Bíblia vai nos dizer que Deus tem mais prazer em uma alma que se arrepende do que 99 que não precisa se arrepender. Você já tem uma importância, o valor de uma alma, o valor de uma vida? Tome cuidado com aquilo que nós vamos pronunciar, para que não lance uma vida fora, porque dá muito custo para ganhar uma vida. Mas para lançar fora, basta uma palavra. Verdade. Só lança fora, desculpa a minha falta de educação, só lança fora uma vida quem não tem amor por ela. Só lança fora uma vida quem não tem amor por vidas. É isso que Jesus estava querendo nos ensinar, que Ele deixou 99 vidas aqui. Olha atrás de uma. Talvez essa vida seja você nesta noite. Talvez Jesus não veio nem para essa multidão que aqui está. Talvez Jesus veio aqui nesta noite falar só com você. Ter um tete a tete com você. Porque você é especial. Aleluia. Porque Ele deu a vida na cruz do Calvário por você. Aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Ele se fez carne por você. Ele deixou o seu trono, a sua majestade, a sua glória, por amor a mim e você. Aleluia. Dê valor a isso, queridos. Dê valor a isso, queridos. Será que eu e você temos sido ovelhas com atitude de ovelhas? Será que eu e você somos ovelhas com atitude de ovelhas? Agora, para terminar, de repente, você até já caminhou bastante longe. De repente, você já nem sabe mais voltar, porque você já caminhou tanto. Será que você não sente falta do calor das ovelhas? Talvez você não sente falta de tudo aquilo que você viveu no meio das ovelhas. Ou se de repente você não viveu, de repente você quer deixar de ouvir as maravilhas que Deus fez ou deixou de fazer para começar a vivenciar o novo de Deus. Nesta noite Ele veio aqui por causa de você. Nesta noite Ele veio aqui porque Ele quer ter um encontro contigo nesta noite. Nesta noite Ele vai fazer como Ele fez com o paralítico que tem em Betesda. Ele vai largar uma festa por amor a você, porque Ele quer festejar contigo nesta noite. Ele quer se alegrar contigo nesta noite. Ele quer te chamar de filho nesta noite. Ele quer te chamar de precioso nesta noite. E nesta noite Ele te convida a fazer parte do rebanho mais feliz da face dessa terra.
deixar este rebanho nunca. Aleluia. Deixa ele ser seu guia nesta noite. Amém. Deixa ele mudar a tua história nesta noite. Deixa ele fazer algo tão grandioso como teus olhos não viram, seu ouvido não ouviu. E não supriu o teu coração. É o que ele preparou para você nesta noite. Deixa ele te guiar nesta noite. Deixa ele mudar a tua história nesta noite. Ele te convida nesta noite a fazer parte do seu rebanho. Eu gostaria de te chamar aqui à frente. Jesus faz o convite nesta noite. Ele quer sarar as suas feridas. Ele quer te dar alimento nesta noite. Ele quer te dar água viva nesta noite. Ele te convida para o amor nesta noite. Ele te convida para desfrutar algo novo nesta noite. Pois ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Aquele que é honesto deseja que Deus mude a sua história, mude a